Glória a Deus. Então, bom dia, não é por força, nem por violência, mas pelo seu Espírito. Glória a Deus. Então, como para começar, o que é que vamos fazer, Isabel? Vamos dar uma oferta de gratidão e de louvor a Deus. Amém. Aleluia. Então, glória Vamos a Deus. todos nos levantar. Aleluia. Estamos todos bonitos e glória a Deus pela vida de todos nós. Eu no outro dia disse glória a Deus, hoje por Deus digo outra vez glória a Deus. Glória a Deus. Digam todos glória. Glória a Deus. a Deus. Não como chavão, mas com fé, porque a gente estamos aqui. E todos os que querem podem estar aqui a congregar e reunir connosco em nome de Jesus. Há trabalhos, há coisas, mas Jesus sempre em primeiro lugar. Glória a Deus. Há as nossas despesas, mas Jesus sempre em primeiro lugar. Há os nossos pensamentos, mas Jesus sempre em primeiro lugar. Jesus sempre em primeiro lugar. Até há uma música que diz assim: Jesus, Jesus, Jesus de manhã, Jesus ao meio-dia, Jesus, Jesus, Jesus quando o sol se põe, mas sempre Jesus, Jesus, Jesus. Vou correr atletismo, Jesus de manhã, Jesus ao meio-dia, Jesus, Jesus. Jesus, quando o sol se põe, cantai, 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 cantai de manhã. Nós cantamos uns para os outros, mas acima de tudo para Jesus. Cantai, cantai, cantai quando o sol se põe, louvai, 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 louvai de manhã, louvai ao meio-dia, louvai, louvai, louvai quando o sol se põe, a todos juntos Jesus, 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 Jesus de manhã, Jesus ao meio-dia, Jesus, Jesus, Jesus quando o sol se põe. Ergue a tua voz e dança de alegria, dança de alegria no lugar santo. Ergue a tua voz e dança de alegria, dança de alegria no lugar santo. Aleluia, 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 aleluia. Cantemos louvores ao seu nome. Erga as tuas mãos e louva o seu nome, louva o seu nome e sua santidade. Erga as tuas Mãos e louva o seu nome, louva o seu nome e sua santidade. Aleluia, 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 aleluia. Cantemos louvores ao seu nome. Erga as tuas mãos, erga as tuas mãos e louva o seu nome, louva o seu nome e sua santidade. Erga as tuas mãos e louva o seu nome, louva o seu nome e sua santidade. Aleluia, 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 aleluia. Cantemos louvores ao seu nome. Erga as tuas mãos e louva o seu nome, louva o seu nome e sua santidade. Erga as tuas mãos e louva o seu nome, louva o seu nome e sua santidade. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, cantemos ao Rei. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas, oh glória, glória, oh glória, glória ao Rei dos Reis. Glória, oh glória, oh glória ao Rei dos Reis. Exaltamos teu nome com coração
coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor nosso Deus. Hosanna nas alturas, oh, exaltamos teu nome, com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor nosso Deus. Hosanna nas alturas, vem-me guiar, vem-me guiar. Quero contigo andar, vem-me guiar, em ti vou confiar. Minha alma anseia por te amar, viver pelo toque da tua mão, mais e mais forte. Vem-me guiar, abre, Senhor, Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará teu louvor. Cantai com júbilo, celebrai ao Rei, um sacrifício de louvor oferecei. Pai Santo, entra agora nos teus átrios, meu coração brota de alegria por poder estar aqui na tua presença, como filho amado e grato. Tudo te entrega, Senhor. Abre, Senhor, os meus lábios, ó Pai, e a minha boca entoará teu louvor. Cantai com júbilo, celebrai ao Rei, um sacrifício de louvor oferecei. Pai Santo, entra agora nos teus átrios, meu coração brota de alegria por poder estar aqui na tua presença, como filho amado e grato. Tudo te entrego como filho amado e grato. Tudo te entrego. Abba, Pai, ó Pai, nós te amamos, te louvo e te agradeço. Pai, nós te amamos. Abba, Pai, minhas mãos a ti levanto, Pai, pois teu amor e grande poder me atraem, me levanto ao adorar-te. Abba, Pai, oh Abba, Pai, Abba, Pai, te louvo e te agradeço. Vamos subindo. Abba, Pai, minhas mãos a ti levando, pois teu amor. Enquanto louvamos e adoramos a Deus, já pessoas tinham excesso de gordura no fígado. Enquanto louvamos e adoramos a Deus, tudo é normalizado, essas gorduras são dissipadas. Em nome de Jesus, já pessoas tinham excesso de açúcar no sangue. Ao louvarmos e ao adorarmos, todos esses açúcares são dissipados em nome de Jesus. Amém, Pai. Há pessoas que estavam gordas, estavam a barriga inchada ao louvarmos e adorarmos a Deus. A presença do Espírito Santo normaliza o seu corpo em nome de Jesus. Amém, Pai.
minhas mãos a ti levar. Há pessoas que tinham dificuldades em engolir ao louvarmos e adorarmos a Deus. Deus estabiliza o seu corpo, em nome de Jesus, o seu aparelho digestivo. Vamos louvando e adorando ao Rei. Me levanto ao adorar-te. Abba, Pai, oh Abba, Pai. Abba, Pai. Te louvo e te agradeço, Pai, te louvo. Abba, Pai, minhas mãos a ti levar. Pessoas com problemas nos intestinos, à medida que louvamos e adoramos a Deus, os seus intestinos são normalizados em nome de Jesus. Há pessoas com inflamações nos intestinos, neste preciso momento estão a ser curados em nome de Jesus. Há pessoas com problemas de tensão arterial descontrolada. Ao louvarmos e adorarmos a Deus, a tensão arterial é normalizada em nome de Jesus. Abba, Pai, oh Abba, Pai. Abba, Pai. Te louvo e te agradeço, fontes de água viva. Água, Pai, minhas mãos a ti levando, ó Senhor, pois teu amor e grande poder. Há pessoas com problemas de estômago. Ao louvarmos e adorarmos a Deus, Deus está curando pessoas de problemas de estômago. Ao adorar-te, Abba, Pai, oh, ninguém há como tu, oh, ninguém. Senhor, meu Deus, Senhor, por isso é-me visto para ti neste dia bonito. Te louvo e te adoro em nome de Jesus. Santo e justo, Rei poderoso, oh, ninguém há como tu. Senhor, meu Deus, nós estamos em terra santa, e eu sei que anjos, porque louvamos anjos de Deus, estão aqui, anjos de Deus. Vamos louvar a Jesus, sempre a Jesus. Enquanto louvamos e adoramos ao Rei, pessoas com problemas nas articulações dos joelhos estão a ser curados. Oh, vamos louvar a Jesus. Vem Jesus, sua presença nós estamos em terra. Oh, eu quero ser, Senhor amado, como vá. Deus está curando pessoas com problemas no pâncreas em nome de Jesus. Neste preciso momento, a vida ao teu querer. Eu quero ser um vaso no molde da minha vida, ao teu querer. Eu quero ser um vaso mais
mais de ti. Há pessoas com problemas na boca, de problemas de infecções na boca, problemas nos dentes, de obturações. A presença do Espírito Santo está curando agora, em nome de Jesus. Te receba com fé da tua luz, mais de ti, Jesus, oh mais de não é por força nem por violência, teu Espírito, mais da tua unção, mais de ti, mais da tua luz, mais de ti, Jesus. Deixa água viva, deixa água viva inundar o meu ser. Deixa o Santo Espírito tomar conta do meu viver. Toda a dependência que perturba a minha mente, todos os meus fardos a Ele eu entrego, Pai. Pai, Pai, Pai. Jesus, 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 Espírito, 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 Santo Espírito, és bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Omnipotente Pai, de graça e amor, és bem-vindo a este lugar. Oh, mais uma vez, Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Omnipotente Pai, de graça e amor, és bem-vindo a este lugar. Oh, vamos louvando, cantando, louvando e salmodiando em nome de Jesus. Oh, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada, se te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai orando, confiando e a palavra confessando, mas segura na mão de Deus e vai todos juntos. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará.
Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai orando. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai orando. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Ó, vinde adoremos. Ó, vinde adoremos. Ó, vinde adoremos a Cristo, Senhor, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Cristo, Senhor, pois só Jesus és digno, pois só Jesus és digno, pois só Jesus és digno do nosso louvor a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Cristo, Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Louvamos e adoramos ao Rei dos Reis. A Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Cristo, Senhor, pois só Jesus és digno, pois só Jesus és digno, pois só Jesus és digno do nosso louvor. Amém. Glória a Deus. Aqui podíamos terminar a reunião. Glória a Deus, já louvamos a Deus, antes oramos em línguas, declaramos a palavra e já estamos bem, temos a presença de Deus. Glória a Deus. Mas vamos falar também um bocadinho da palavra de Deus. Tudo tem que ser fundamentado em Jesus. Tudo em Jesus. Glória a Deus. Deus nunca faz, ou melhor, Deus, Jesus, o Espírito Santo nunca trabalham cada um por seu lado. Então tudo aquilo que Deus nos diz tem que estar sempre alinhado com o Verbo. Deus agora disse para eu deixar de ir à igreja. Deus nunca fala assim. Deus disse para eu semear os meus dízimos, as minhas sementes numa instituição. Não. Deus nunca fala assim. Diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Então, hoje o título da mensagem é Ide e pregai o Evangelho. Então, Deus nunca diz diferente de Jesus. Jesus nunca diz diferente do Pai.
O Espírito Santo nunca diz diferente de Jesus, nunca diz diferente do Pai. Os três são um. No início, criou Deus os céus e a terra, disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, tudo aquilo que Deus nos diz tem que estar sempre alinhado com o verbo. Eu sonhei com a minha avó, isto e aquilo com o meu pai. Não, há um grande abismo, há uma grande separação entre os vivos e os que já partiram. Nunca é de Deus quando está a sonhar com pessoas falecidas. Sim, mas aquele pastor disse isto e disse aquilo. Está errado. Tudo tem que estar alinhado com o verbo. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu não vou perdoar lá aquela pessoa que há justiça, e a Bíblia diz, olha, perdoa também como Deus te perdoou em Cristo Jesus. Então Deus nunca diz diferente à nossa vida do verbo. Tudo tem que estar alinhado com a palavra viva de Deus. Glória a Deus. O verbo diz, honra o teu pai, honra a tua mãe. Mas acima de honrar o pai e honrar a mãe, honra ao Senhor. Honra ao Senhor. Fazermos para Deus aquilo que não fazemos para mais ninguém. Então tudo tem que estar alinhado com a palavra viva de Deus. E às vezes há pessoas que querem corroborar ou fortalecer ou dar apoio às suas ideias, às suas emoções, os seus pensamentos, os seus achos, porque ouvem isto, vão à procura de um versículo bíblico fora do contexto para tentar apoiar aquilo que eles querem fazer. Glória a Deus. Mas tudo tem que estar apoiado na palavra viva de Deus. Glória a Deus. E eu disse na oração e digo outra vez, glória a Deus porque todos estamos aqui. Deus quer que mais pessoas estejam aqui, que mais pessoas nos assistam. Mas ouça uma coisa, ao crer da pessoa, glória a Deus. E eu na semana passada li aqui uma parte, um versículo bíblico, em Deuteronômio 30, 19 a 20, diz assim, os céus e a terra tomou-os por testemunha contra vós. Não sou testemunha contra vós, mas também a favor de cada um de nós que nos assiste e pessoas que nos assistem do outro lado. Há pessoas, enquanto assistem à palavra de Deus, têm problemas de garganta, Deus está a curar. Pessoas com problemas nos braços, pessoas com dormência nos braços, não sei se tiveram tromboses, problemas de circulação, que o braço foi apanhado, a unção de Deus está a restaurar e a curar neste preciso momento, em nome de Jesus. Há pessoas com problemas de tendinites nos braços, a presença do Espírito Santo de Deus está a curar. Porque Ele é o Senhor que te sara, Ele é o pão da vida. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito. Então, o título da mensagem, conforme eu já disse, é ide e pregai o Evangelho. E eu estou a pregar o Evangelho. Todos os domingos, todas as sextas, eu prego o Evangelho. Não só aqui na gravação, mas no dia a dia. E diz assim, os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós ou a favor de vós, que te tenho proposto a vida. E a vida não é, olha, vamos ali ao restaurante, comemos, bebemos, estamos com umas meninas. A vida não é isso. A vida é Jesus. Que te tenho proposto a vida e a morte. Então há a vida e a morte, a bênção, que é algo bom, e a maldição. Há pessoas que andam só na maldição. É só problemas atrás de problemas, mas essa não é a vontade de Deus. A bênção e a maldição escolhe a vida. Jesus é a vida. É o caminho, é a verdade e é a vida. Enquanto ouvimos a palavra de Deus, há pessoas com problemas de costas. A presença do Espírito Santo de Deus está curando. Pessoas com problemas de costas, problemas de dores nas costas. Pessoas com problemas no peito, dores no peito do lado esquerdo, a presença do Espírito Santo de Deus está curando neste preciso momento. O Espírito do Senhor é sobre mim, que me ungiu para curar, para ajudar e para libertar. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Há uma presença de Deus aqui. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Não só nós, mas a nossa descendência. Como?
amando ao Senhor nosso Deus, e nós o amamos, estamos aqui. Glória a Deus, ouvindo a sua palavra, na sua presença, louvando e adorando, honrando com os nossos dízimos, com as nossas primícias, falando de Jesus às pessoas, orando, intercedendo à sexta-feira. Glória a Deus. Amando ao Senhor teu Deus e dando ouvidos à sua voz. Não é dizer eu amo a Deus, mas não ouve a sua voz, não ouve a sua palavra. Toda a voz de Deus tem que estar alinhada com a palavra, glória a Deus. Dando ouvidos à sua voz. E se você quer ouvir a voz de Deus, pode ouvir. Primeiro, houve homens de Deus ungidos, não desungidos. Fico admirado como é que há pastores na internet que ouvem outros pastores. O Senhor diz isto, o Senhor diz aquilo, não têm a comunhão com Deus e aparentemente se fazem profetas e falam a palavra e não têm uma unção de Deus sobre a vida deles. E pastores põem isso nos grupos e tudo mais. Eles são iludidos e iludem outras pessoas. Deus quer que a gente cresça e não seja enganado por essas coisas. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. Medita na palavra, ora em espírito, dando ouvidos à sua voz. Dando ouvidos à sua voz, não os pensamentos, não as ideias. Dando ouvidos à sua voz e chegando a Ele. Eu a cada dia preciso de me chegar a Ele. Agora nós nos estamos chegando a Ele. Estamos esperando nele e estamos nos chegando a Ele, glória a Deus. Porquê? Porque Ele é a nossa vida. Nós não somos a nossa vida. Ele é a nossa vida e o prolongamento de todos os nossos dias. Aleluia. Amando ao Senhor teu Deus, porque Ele é a nossa vida e o prolongamento dos nossos dias. Então a vida está em Jesus, a salvação está em Jesus. Pessoas às vezes dizem, eu espero, o que é que desejas mais? Desejo que haja saúde, que tenha saúde. Então, se ter saúde é bom, mas a fonte da saúde não é o médico. A fonte da saúde não é os medicamentos. A fonte da saúde é Jesus. Aleluia. Não é a religião, é Jesus. Não é o seu clube do Sporting, do Benfica, do Porto, o seu partido político. A sua fonte é Jesus. Aleluia. Porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Jesus é a fonte da vida, glória a Deus. E disse Jesus e diz assim em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Então a nossa missão daqueles que já entregamos a nossa vida a Jesus é pregarmos o Evangelho a toda a criatura. Sim, mas eu não gosto ali do meu vizinho, o outro não gosta. Então passa a ajuda de Deus, Senhor, qual é as pessoas que tu queres que eu pregue o Evangelho? Glória a Deus. É aqui, estou pregando para estas pessoas e estou pregando para pessoas que eu não sei onde é que estão. Não sou aqui no Algarve, é Lisboa, é França, Itália, Angola, Brasil, não sei. Pregai o Evangelho a toda a criatura. Ao pregar físico, a gente vai ao contacto das pessoas, falando com as pessoas dirigidas por Deus, e Deus nos dirige a movimento, e às vezes pregamos o Evangelho sem saber, glória a Deus. No outro dia estava no café, depois de ter corrido 10 quilómetros, parei lá um bocadinho, e um ex-colega, quando eu era polícia, estava-me a falar de um exemplo. Que um dia telefonaram para a esquadra, que havia um senhor que morava no primeiro ou segundo andar e estava a fazer grandes distúrbios, muito barulho, e agarrava na roupa, jogava para a janela, se calhar ele queria mudar a roupa, o guarda-fato, e causava distúrbios na via pública e na casa dele também na família. E então quem é que foi lá chamado? Os polícias. Eu e outro colega. Eu já não me lembrava disso e o meu colega falou tantos pormenores que eu vi que era verdade. E eu até disse, se eu fiz isso foi Deus que me impulsionou. Glória a Deus, mas já não me lembrava disso, que foi há mais de 30 anos. E disse, ele queria entrar logo, eu disse, não, eu vou lá falar com o senhor. E depois disso, contei-lhe o sucedido.
Diz que eu entrei lá, levava uma Bíblia pequenininha no bolso, tirei a Bíblia do bolso, disse que era um homem de Deus que acreditava em Jesus, para ele fazer uma oração. Ele mesmo no meio daquilo tudo fez uma oração, convidou Jesus a entrar na sua vida. Ele disse: ó Deus, eu acredito em Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, das minhas falhas, abro o meu coração e recebo Jesus como Senhor e Salvador. E eu a seguir, como homem de Deus, impus as mãos sobre ele e falei paz. Ele desabafou um bocado, dadas as circunstâncias dele, e tudo se resolveu. Evitou a intervenção policial que nós íamos para lá e a vida dele também se ajudou, glória a Deus. Ido por todo o mundo, e eu fiquei muito contente daquele meu ex-colega contar aquilo. Cheguei com uma Bíblia pequenina, dentro do bolso, que era um homem de Deus, falei com ele e ora, inventou a intervenção da polícia e uma série de coisas, glória a Deus. Então, a nossa missão é pregarmos o mundo perdido, pregar o Evangelho a toda a criatura. E quem crer, naquele caso ele creu. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Há pessoas que vivem desconfiados do marido, desconfiados da esposa, desconfiados dos filhos, desconfiados de tudo. Mas Deus não diz para a gente viver desconfiados. Diz para a gente viver com fé em Deus, glória a Deus. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios. Mas quais demónios? Estamos no ano de 2025, no século 20 e quantos? 21. Mas já não há demónios. Isso era para o tempo da Idade Média, mas existem demónios. Demónios de enfermidade, demónios de opressão, e esses demónios existem. E sabe como é que as pessoas dão asa a esses demónios? Andam em bruxarias, em feitiçarias, em romarias, em procissões, ir a Fátima, a padroeira de Lolé, outras padroeiras em todo o país, não só no país, mas no mundo, a consultar os mortos, e depois aparentemente o bruxo de Favo, outras coisas, aparentemente as coisas das pessoas, a vida das pessoas melhora, as finanças vai bem, mas a seguir o diabo vem cobrar juros. Porque ele só vem para matar, roubar e destruir. E a Bíblia diz: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e expulsarão os demónios. Então aquelas pessoas que já entregaram a vida a Jesus, Deus os chama para pregar o Evangelho a toda a criatura, para expulsar os demónios e para falar em línguas. E diz a Bíblia: pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Porque a vontade de Deus é que a gente pregue o Evangelho e ponha as mãos sobre os enfermos. Já viu, aquele senhor estava enfermo, tinha as emoções descontroladas. Não era doença física, mas porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Enquanto ouvimos a palavra viva de Deus, alguém tem problemas de distensão muscular, portanto, na perna esquerda. Há uma unção de Deus que cura, que ajuda e que restaura. Você, onde quer que esteja, receba esta unção de Deus. Não seja incrédulo, mas crente, e diga: isto é para mim. Ponha as suas mãos sobre as suas pernas, a sua perna esquerda, e receba com fé, em nome de Jesus, a sua cura. A inflamação dos tendões, dos músculos, que se alinha com a palavra de Deus, e toda a enfermidade seque desde a raiz, em nome de Jesus. Porque Deus ama a humanidade e Jesus veio para que a gente tenha vida e a tenha com abundância. Deus quer que a gente tenha uma vida boa e a tenha com abundância, amando ao Senhor nosso Deus, nos achegando a Ele, porque Ele é a nossa vida e o prolongamento dos nossos dias. Já viu, agora estou debaixo da unção de Deus. E eu, para pregar o Evangelho, prefiro estar debaixo desta unção de Deus.
O Espírito do Senhor é sobre mim, que me ungiu. E como é que eu estou debaixo desta unção de Deus para pregar todos os dias ora em línguas? Glória a Deus. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens. Senão a Deus, pois ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios enquanto ouvimos a palavra viva de Deus. Há pessoas que têm alergia, receba em nome de Jesus a cura, a recuperação dessas alergias, problemas de sinusite, secam desde a raiz em nome de Jesus. Aqui pessoas estão a receber cura de borla pelos dons do Espírito Santo. A gente pode meditar na palavra e receber a vida de Deus para cada um de nós. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quando nós exaltamos Jesus, Ele vem sempre a nos ajudar. Aleluia. Todas as coisas têm que estar alinhadas com o verbo. Glória a Deus. Aleluia. Por todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ó Jesus, ajuda-me. E Jesus ajuda, é salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? Por isso é que eu prego, por isso é que nós pregamos. E como ouvirão se não houver quem pregue? Então Deus me chamou para pregar o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então Deus hoje me enviou aqui. Deus, noutras alturas, envia vocês ao outro lado. Como ouvirão se não houver quem pregue? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho da paz. Não o Evangelho da contenda, nem do ressentimento, nem da mágoa, nem estou chateado, fiquei ofendido com o outro pastor e já não brinco, já não prego o Evangelho, já não semei os meus dízimos, daqueles que anunciam o Evangelho da paz. Dos que trazem alegres novas de boas coisas. Aleluia. Então Deus traz alegres novas de boas coisas à minha vida. Nós somos como um canal para transmitir à vida das outras pessoas. Glória a Deus. E a vida aqui na Terra deixa de ser uma vida chata, aborrecida, mas uma vida diferente nos achegando a Deus. Mas nem todos obedeçam ao Evangelho, pois Isaías diz: quem creu na nossa pregação? Mas de sorte que a fé é, ou vem, para ouvirmos e ouvirmos a palavra viva de Deus. Aleluia. A fé vem, não vai, vem até nós. A vida de Deus vem para ouvirmos e ouvirmos a palavra viva de Deus. E se eu me agarro a algo vivo, que é a palavra viva de Deus, eu ganho vida. Aleluia. Então, o segredo da vida está em Jesus. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Aleluia. Perdão. Há algo que Deus me tem falado durante esta semana, e às vezes fala noutras alturas, e falou novamente, e o que é que eu sei que é para a minha vida, para a vida de cada um de nós que está aqui, e para a vida das pessoas que nos assistem. Glória a Deus, acerca de prazer. Acerca de prazer. Deus quer que a gente viva uma vida de alegria e de prazer. Alegria e prazer. Diz a Bíblia no Salmo 1, versículo 1, tudo é fundamentado em Jesus, no Verbo, na palavra viva de Deus. A letra da lei mata. Há muitas pessoas que leem a Bíblia, chamadas testemunhas de Jeová, alguns católicos leem os pecados, outros deturpam, alguns evangélicos, e leem a Bíblia e têm conhecimento mental. Mas antes estavam enfermos, continuam enfermos. Viviam oprimidos, continuam oprimidos. Precisam da palavra viva de Deus. Aleluia. Precisam de Jesus vivo
não da letra da lei, porque a letra da lei mata e o Espírito vivifica. E Deus chama pessoas neste tempo para ser ministro do Novo Testamento ou de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, dá prazer, dá alegria. Bem-aventurado o homem, Salmo 1, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Come-se, bebe-se, porque é o que levamos desta vida. O que a gente faz aqui é o que leva, não, usufruímos aqui. Ao prazer carnal e ao prazer espiritual, ao prazer do mundo e ao prazer de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos incrédulos. Falam mal de Deus, escarnecem de Deus. Afaste-se desses caminhos. Semear não é para hoje, mas vão às meninas. Gastam no clube, gastam aqui, gastam acolá, mas honrar a Deus não. Dízimos não é para hoje. Então os seus dízimos são para quem? No outro dia Deus fala, as pessoas dizem dízimo não é para o meu carro novo, é para a minha casa, mas o verbo diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mais. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. A pessoa diz, irmão tem que ter prazer, mas eu não tenho prazer. Mas irmão tem que ter prazer. Eu, ao contrário, quando eu medito na palavra viva de Deus, eu começo a ganhar prazer. Prazer na lei do Senhor e na sua lei medito de dia e de noite. Quando eu medito na palavra de Deus, quando eu falo a palavra de Deus, quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu oro em línguas, eu ganho prazer. Aleluia. Primeiro o prazer em Deus. E eu vou ao almoço, como fui no outro dia, comer frango assado, e eu tive muito prazer naquele almoço. Ontem fui correr e tive prazer no meu treino. Hoje estou aqui, estou com prazer. Vesti a roupa com prazer. E o prazer vem por nós estarmos ligados a Deus. A vida perdeu o prazer, já não se penteiam, já não fazem a barba, já não se arranjam, perderam o prazer. E depois o corpo começa a ficar degradado, dói as costas, dói isto, dói aquilo, estou farto do meu trabalho, querem-me reformar, no fundo querem morrer, estou farto, quero desaparecer. Antes tem o seu prazer, aleluia, diga comigo, prazer. Prazer. Antes tem o seu prazer, aleluia. Eu na comunhão com Deus, Deus estava-me a dar prazer. E este prazer é transmitido para vocês que estão aqui e pessoas que creem que assistem. Prazer, aleluia. Alegria de viver gozo. Antes ter o seu prazer, eu medito na palavra, ganho prazer, aleluia. Prazer para trabalhar, prazer para desfrutar no tempo de lazer, prazer quando vou à praia, mas tudo tem a ver com Deus. Antes ter o seu prazer na lei do Senhor. Nós, o combustível da vida é o prazer, aleluia. Um homem deixa de estar com uma mulher porque deixa de ter prazer nela e vice-versa, e vai procurar outra e outra. Antes tem o seu prazer, Deus restaura o prazer. Há pessoas que o pirilau já não sobem, perderam o prazer, Deus até restaura isso, aleluia. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, aleluia. Porque será que pessoas vivem ressentidas? Deus quer que você viva em prazer, e morda nos outros, e guerreias em tribunais e contendas. A vida passa, meu amigo. Viva em prazer. Eu não estou fechado numa igreja. Eu trabalho, todos nós aqui trabalhamos, glória a Deus, o verbo trabalhar, eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Todos nós trabalhamos, mas
colocamos Jesus sempre em primeiro lugar. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, não é ribeiro, é ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo e cujas folhas não caem. A folha transforma dióxido de carbono em oxigênio e tudo quanto fizer prospera. Há mais pessoas com problemas nas articulações dos joelhos. Jesus te sara, Jesus te cura. Recebe-te com fé, chega-te a Ele, porque Ele é a tua vida. Não andas só à procura do pão e do peixe. Ele é a tua vida. Ele é o prolongamento dos teus dias. Ele é a tua vida, Ele é o prolongamento dos teus dias. Achega-te a Ele, porque Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Ama ao Senhor teu Deus. Aleluia. Sabe o que é que o diabo faz? Tenta desacreditar as pessoas da palavra de Deus. Um ou outro pastor que antes era meu amigo, começaram a ler livros do descrédito da palavra de Deus, que a palavra de Deus não era bem assim, antes pregava, antes eram prósperos, eram abençoados, começaram a ler aquele livro, o descrédito da palavra de Deus. Afastaram-se de Jesus, deram asa à incredulidade. A presença do Espírito Santo de Deus se afastou deles. E hoje ficam secos e vazios e não tem nada dentro deles. Eu sim tenho aqui a minha mensagem escrita. Mas que serve eu ir pregar a minha mensagem sem a presença do Espírito Santo de Deus? É uma seca. É uma chatice. É mais um discurso. E a gente precisa de Jesus, o pão da vida, glória a Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. É inescrutável, o que é inescrutável é incompreensível o seu entendimento. Mas ele dá força aos que estão cansados e multiplica as forças aos que não tenham vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços certamente caem. Os jovens estão ali cheios de força. Aleluia. Eu aos 21 anos tinha muita força, agora tenho muita força também. Uma vez como polícia fui atrás de uma pessoa, uma corrida muito rápida, corria 400 metros em 52 segundos e ele disse, ai pei, deu uns gritos. Então os jovens se cansarão e se fatigarão e os moços certamente caiam. Mas os que esperam no Senhor, e o que é esperar no Senhor? O que é esperar no Senhor? O que é esperar no Senhor? José Prince diz que é atividade direcionada. Creio que sim. O Benin, esperando no Senhor, simplesmente esperava. Eu, o profeta João Silva, o que é esperar no Senhor? Eu oro em línguas, estou a esperar no Senhor. Estou a meditar na palavra, estou a esperar no Senhor. Às vezes, já sexta-feira, antes da reunião começar, sento-me no meu sofá e estou a esperar, simplesmente a esperar, uma unção para esperar. E a palavra de Deus vem até mim. Não é uma impaciência. Estou à espera do doutor e o dentista está 10 minutos, 15 minutos, mas o que é que se passa? Será que ele... Não é se esperar. Há uma unção de Deus que a gente espera no Senhor. E diz a Bíblia, renovam as suas forças. Agora estamos esperando no Senhor. Vocês estão sentados, eu estou falando e estamos esperando no Senhor. Renovam as suas forças, aleluia. Sobem com asas como águias, corram e não se cansam, aleluia. Saúde, mas porquê saúde? Porque a pessoa só pode correr se estiver bem. A pessoa até corre, não consegue correr. Corram e não se cansam, mas eu não gosto muito de corrida, então também tem caminhada. Caminham e não se fadigam, glória a Deus. É da vontade de Deus que a gente corra
e que a gente caminhe, glória a Deus, aleluia. Que a gente viva em perfeita saúde. Já viste aqui, Isabel está perfeita saúde, glória a Deus. O Senhor renova a tua vida, chega aqui. Renova a tua saúde em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia. Joel, anda aqui. Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Karina, anda aqui. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Aleluia. Agora precisava de uma pessoa para estar aqui, glória a Deus. Também para impor as mãos a mim, glória a Deus. Mas Deus me dá a mim. A gente não pode dar aos outros aquilo que não tem. Há pessoas que recebem imposição de mãos de qualquer pessoa, a ouvem qualquer pessoa e depois andam enfermos, andam com montes de problemas e essa não é a vontade de Deus. Pessoas profetizam, mas não têm uma unção de Deus sobre as suas vidas. Glória a Deus. Jesus veio para que a gente tenha vida e vida com abundância. 1 Coríntios 14, 1 a 5 diz assim: segui o amor. Eu amo-te muito, eu estou muito apaixonado. Não é isso que Deus está a dizer, segui o amor. Eu gosto muito de ti, hoje gostamos, amanhã desgostamos. Aquele é um amigo do peito, hoje é do peito, qualquer dia é da rejeição. Eu amo muito a minha mulher, hoje ama, amanhã desama. Eu amo muito o meu filho, hoje ama, amanhã está muito chateado. Então não é isso que a Bíblia está falando. Seguir o amor é seguir Jesus. Claro, quando a gente segue Jesus tem bons sentimentos. Segue a Deus e depois andam ressentidos, magoados, ranger os dentes. Isso não é seguir o amor. Seguir o amor é seguir Jesus. E procurai com zelo, com dedicação. Estou muito dedicado com zelo os dons espirituais. Como é que eu busco com zelo os dons espirituais? Orando, meditando, orando em línguas. Se eu quero os dons espirituais na minha vida, eu preciso de orar em línguas. Um pastor uma vez dizia que a porta dos dons é a oração em espírito. E eu creio também assim. Não digo porque ele diz, mas digo porque eu creio também assim. A porta dos dons é a oração em línguas. E diz a Bíblia, mas principalmente o de profetizar. Glória a Deus. Sabe qual é a diferença entre um falso profeta e um verdadeiro profeta? Um falso profeta até pode falar aquilo que Deus lhe disse, mas está fora de uma unção. Então precisamos de falar o que Deus disse no tempo e na hora de Deus, como unção de Deus sobre a nossa vida. Discernir o falso do verdadeiro, por vezes é difícil para muitas pessoas. Tem que ter uma unção sobre a sua vida. E falar debaixo daquela unção aquilo que Deus diz. Então um profeta não é aquele que abre muito os olhos, nem fecha muito os olhos. Nem diz o Senhor diz. Pode dizer o Senhor diz, mas é o que fala debaixo da direção de Deus. Nem se é perfeito, se tem gravata, se não tem gravata, se você gosta, se não gosta. Não é nada disso. É um porta-voz de Deus. E para ser porta-voz de Deus, tem que estar debaixo de uma unção de Deus. Agora estou debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Então fala aquilo que Deus quer que eu fale. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais o João, mas o profeta de Deus debaixo da unção de Deus. Aleluia. E precisamos de cultivar essa unção. Então segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida, já viu, Deus mete os dons de profetizar a língua desconhecida aqui junto. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Então, quando fala em línguas,
Não estou a falar a nenhum homem, mas a Deus. Pois ninguém o entende, as pessoas estão ali, o que é que ele está a dizer? Não entende, a não ser que tenha interpretação. Ninguém o entende e em espírito fala de mistério. O meu espírito fala de mistério. Mas o que profetiza edifica aos homens, fala aos homens, para edificação, que é construção e exortação. O Isaías disse ao profeta, lá ao rei Ezequias, põe a tua vida em dia que vais morrer. E o Ezequias arrependeu-se e Deus deu-lhe mais 15 anos de vida. Para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica, só constrói-se. Ou recupera-se, ou reconstrói-se ele mesmo. Mas reconstrói-se como? Porque às vezes as emoções foram desgastadas, foram danificadas. Então, quando oramos em línguas, nos reconstruímos, nos edificamos, nos fortalecemos a nós próprios. Então, Deus quer que toda a pessoa ore em línguas. Mas o que profetiza edifica a igreja. É evidente, se eu estou numa igreja, a igreja recebe edificação, se eu até posso falar em línguas e ter interpretação, ou falar debaixo da unção de Deus. Já vi, agora estou falando debaixo da unção de Deus. A palavra e aquilo que Deus põe no meu coração sem ser os versículos bíblicos. Para edificar a igreja. A igreja não é o prédio, é as pessoas. E eu quero que todos vós faleis em línguas. Já viu pessoas dizem, línguas não é para hoje. O apóstolo Paulo, Deus, o Espírito Santo, pela boca dele, eu quero que todos vós faleis em línguas. Línguas já não é para hoje. Eu quero que todos vós faleis em línguas. Mas isso é do diabo. Eu quero que todos vós faleis em línguas. Já viu o diabo a dizer. A nós já não engana. Eu quero que todos vós faleis em línguas. Mas não se teve a... Eu quero que todos vós faleis em línguas. E depois vamos para reuniões, não oram em línguas, só dizem atrapalhadas. Porque não oram em línguas. Porque só oração. E ouvisse um homem de Deus ungidos e evitava de andar a dizer muitas asneiras. Avançando. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizei. Já viu que era estar aqui uma hora a orar em línguas? Já era bom. Mas as pessoas, o que é que ele disse? Não sei. Que palavra que ouvi? Nada. Porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que também o intérprete, para que a igreja receba edificação. A igreja, as pessoas, recebam entendimento e cresçam. Porque a vontade de Deus é que a gente cresça. Não é que a gente fique pequenino. Pastor, o diabo, estou aqui com uma tribulação. Satanás, eu amarro e desligo em nome de Jesus. Deus quer que a gente use a nossa autoridade em nome de Jesus. Não esteja sempre a chorar. As tribulações. Não, exerçamos a autoridade em nome de Jesus. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos. E sabe, a gente deve semear para colher. Deus, Jesus, quando vier, quer ver uma geração saudável, não é? Pessoas todas empanadas. Uma enfermidade aqui, um problema financeiro. Então, mas somos uma igreja gloriosa ou somos uns fracassados de guerra? Deus não quer isso. E creio que Jesus vem na nossa geração e vamos ver o Senhor Jesus com vida e com saúde em nome de Jesus. E se porventura o Senhor Jesus demorar mais, quando a pessoa diz, mas eu quero morrer, pode morrer. O apóstolo Paulo decidia. Por um lado quero ficar, mas por outro lado quero partir, que é incomparavelmente melhor. Mas não enfermos, mas cheios de vida e cheios de saúde. Glória a Deus. Posso ouvir o amém? Amém. Cheios de vida e cheios de saúde. No outro dia um pastor ficou admirado, deu correr. Mas que evangelho é que ele prega? Você ainda... então claro, mas... Ou a Bíblia é real ou não é? É como aqueles pastores, desculpe poder falar isto para alguns,
Querem falar de libertação financeira e a vida deles é uma lástima. Então, mas falo de libertação financeira primeiro para a sua vida, meu amigo. Isto é só uma à parte. Faz conta que eu não disse isso, mas foi mesmo para falar. Jesus veio para que a gente tenha vida e a tenha com abundância em nome de Jesus. Pessoas dizem, Deus fez isto, fez aquilo, Deus tirou. E no outro dia uma palavra veio ao meu coração, que Deus dá. Deus dá. Deus tirou o meu filho, Deus dá. Hoje vamos semear a semente que Deus nos dá. Deus dá. Deus dá, Deus não tira. Esse meu dízimo, eu amo muito a Jesus. E depois semeia a 10ª parte e o resto Deus não dá restos. É para mim, mente errada. Porque Deus dá, diga comigo, Deus dá. Então Deus não tira. Agora para servir a Deus tem que pagar. Esqueça, você não compreendeu que Deus dá. Deus dá. Então agora Deus cura-me, agora tenho que servir a Deus. Deus dá. Mas é meu trabalho, é meu filho, tens prioridades erradas. Deus dá. E a Bíblia diz em 2 de Coríntios, diz assim, ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também dá a semente ao que semeia. Eu hoje tenho semente para semear. Porque Deus dá, diga comigo, Deus dá. Deus dá. Eu não vou dar aquilo que é meu. Vou dar aquilo que Deus me deu. Deus nos dá a vida e a saúde, gastam a vida e a saúde em outras coisas e não servem a Deus. Diga comigo, Deus dá. Aleluia. Já está a mensagem dada. Deus dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplica a vossa sementeira e aumenta os frutos da vossa justiça para que em tudo enriqueçais. Então Deus quer que nós enriqueçamos em nome de Jesus. Aleluia. Então agora vamos semear e antes de semearmos eu vou pedir à Isabel para vir aqui. Glória a Deus. Chega aqui. Glória a Deus. E a Isabel vai falar uma palavra acerca de Santa Ceia. As pessoas têm lá o número da conta, semeia com fé. E depois vai ministrar a Santa Ceia. E depois chamas alguém para vir trazer aqui. E terminas a reunião e abençoas cada pessoa em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, chega aqui. Glória a Deus. Aleluia. Apenas o que eu quero dizer é que a Santa Ceia é algo muito importante quando nós tomamos com fé. É toda a diferença, faz toda a diferença quando tomamos com fé, com o significado que ela tem para a nossa vida, ou quando a tomamos como um ritual. Nós temos que nos lembrar que na noite em que Jesus foi traído, disse o apóstolo Paulo, Jesus tomou o pão e disse, este é o meu corpo. Tomai e comei, este é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. O mesmo ele fez com o cálice. Podem trazer aqui então. O mesmo ele fez com o cálice, ele abençoou o cálice e disse, este é o meu sangue, derramado por vós, e fazei isto em memória de mim, para a remissão dos vossos pecados, fazei isto em memória de mim. Então nós temos aqui o sumo de uva que representa o sangue de Jesus e o pão, que é o seu corpo repartido por nós, que é saúde para nós. O apóstolo Paulo também disse em Coríntios, ao povo de Coríntios, há muitos fracos, doentes e pessoas que morrem antes do tempo, porque não estão a tomar a Santa Ceia com discernimento do corpo de Cristo. O que é que isso quer dizer? No contexto que ele estava a falar, ele estava simplesmente a dizer que as pessoas não estavam a entender o significado, o verdadeiro conceito do que era o corpo de Cristo repartido. Pessoas que dizem assim, dizem que não estava a discernir as várias igrejas. Nesse contexto não era isso que o apóstolo Paulo estava a dizer. É que eles estavam a tomar sem reconhecer o significado, a vida que Jesus estava a dar. Ele diz, eu sou o pão da vida. Quem tomar este pão, quem comer este pão, tem a vida eterna. E é isso, eles estavam a tomar sem discernimento, sem compreender o que era verdadeiramente o significado. E por causa disso,
Muitos estavam doentes, fracos, tinham morte prematura. Há pessoas que têm medo de tomar a Santa Ceia porque pensam, será que estou a tomar indignamente? Se você tem Jesus no coração, se você sabe que é o corpo e o sangue de Jesus, não está a tomar indignamente. Todos nós falhamos, todos nós erramos. O que Jesus fez foi derramar o seu sangue para nos perdoar e dar o seu corpo para nos curar, para nos restaurar, para nós termos a vida eterna. Há pessoas também que dizem o seguinte, estou-me a lembrar, pessoas que dizem assim, mas os apóstolos tomavam a Santa Ceia praticamente todos os dias, ou todos os dias, e todos eles morreram antes do tempo, menos o apóstolo João. Eles não morreram antes do tempo, eles cumpriram a sua chamada. Amém. Morrer antes do tempo é não cumprir a chamada. Não, às vezes não é a idade com que isso acontece. Que as pessoas que não estão a entender isso. Eu conheço cristãos que tomavam a Santa Ceia e faleceram novos ainda. Mas eles cumpriram a sua chamada. Muitos deles cumpriram a sua chamada. Então os apóstolos cumpriram a sua chamada. E foram chamados para o seio de Deus porque foi assim. Amém? Porque eles assim o escolheram e porque era a chamada que Deus tinha. Mas o propósito de Deus para nós é que nós tenhamos uma vida cheia de saúde. Uma vida em que nós vamos cumprir os propósitos de Deus para nós. E uma vida longa. Amém. Amém? Glória. Então vamos tomar com fé. Tragam aqui vinho, sangue. Pai, graças te dou, Senhor, por este pão que é o teu corpo repartido por nós. E graças te dou, Senhor, por este vinho que é o teu sangue para a remissão dos nossos pecados. E nós esta manhã tomamos com fé, recebemos na nossa vida, com fé, todo o sacrifício que fizeste por nós. A redenção que tu, com o teu sangue, pagaste. Nós tomamos com fé. Os nossos corpos vão ser completamente restaurados. Oh, obrigada, Pai. Nós recebemos. Nós recebemos. Obrigado, Santo Espírito, estás aqui. Oh, obrigado. E todas as pessoas que a quiserem tomar lá na vossa casa, fazei também com fé. O Espírito de Deus, Ele vai confirmar isso nos vossos corpos e na vossa vida. Façam isso regularmente, em memória de Jesus. Amém? Amém. Então eu declaro uma semana abençoada, que as bênçãos de Abraão, as bênçãos de Moisés estejam sobre vós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.